Tainá, você aqui, nos Estados Unidos, você sente, que o brasileiro que chega aqui é empreendedor? Você sente uma diferença? Não estou falando não do brasileiro, mas assim, comparando com o público americano, como o Com brasileiro. certeza. Muito mais que o americano, a gente tem essa característica. Aham, Até porque aqui a gente chega de uma outra realidade na qual a gente identifica muitas necessidades que no nosso país eram supridas e aqui não são. uhum, Porque é inevitável a gente fazer uma comparação entre onde o país que a gente vivia e o país que a gente vive hoje. Coisas boas e ruins, né? A gente sabe que tem os prós e contras de morar aqui e tanto aqui quanto no aham, Brasil. E aí a gente não entra no mérito de qual é o melhor para se viver, mas que existem prós e contras, existe. uhum, Então, quando o brasileiro ele se depara com essas necessidades que o novo país não atende ele, normalmente ele se torna um empreendedor. Tem uhum, essa natureza de se tornar um empreendedor. E fora que, culturalmente falando mesmo, no Brasil a gente é muito faça você mesmo, né? uhum. Porque dependendo da coisa que você vai fazer ou do produto que você precisa comprar, pode ser que seja bem caro ou pode ser que você vai demorar muito para ter. Então o brasileiro ele tem o famoso jeitinho brasileiro, que Uhum. nesse caso é muito positivo, porque é como se nos empurrasse para o empreendedorismo, né? Eu concordo com você. Às vezes eu vejo assim, a pessoa que nem empreendia no Brasil, mas que a pessoa chega aqui, ela chega com coragem, ela chega, não, eu quero fazer porque aqui tá precisando e aqui Uhum, não tem quem faça. exato. Então, é umas coisas que eu vejo. E a gente tá numa cidade aqui, quem não sabe, quem tá de fora, a gente tá aqui na cidade de San Antônio, que nem é uma cidade tão conhecida para turismo, nem para nada. É conhecida mais ou menos por causa do basquete, né? Mas não é tão conhecida para turismo e não tem tantos brasileiros. Mas os brasileiros que a gente tem aqui, eles são bem assim, bem, sabe, sangue nos olhos para empreender. Eles querem fazer as coisas, sabe? Eles Uhum. querem correr atrás. Só que eu também vejo, Tainá, que tem bastante brasileiro com medo do empreendedorismo, que fala assim, eu não sei por onde começar, ou não é para mim empreender, ou eu nunca fiz. Uhum. Como é que existe uma solução? Sim, e assim, eu quero deixar bem claro que existe pessoas que meio que têm o dom do empreendedorismo, a pessoa ela nasce com aquilo assim na veia, que ela é como se sempre fosse natural para ela, então ela não tem dificuldade com aquilo, mas existe a pessoa que vai desenvolver a habilidade, o que Uhum, também não é impossível e é totalmente é, equivalente ao que já nasceu com esse dom. Então, as duas pessoas, elas podem empreender da mesma maneira e o sucesso delas não depende de como elas começaram, não é essa a questão, uhum, mas sim da maneira com a qual elas vão ser resilientes com aquilo. Então, falando na questão do medo, ele é totalmente normal. Uma pessoa que disser pra mim que ela não tem medo, eu vou falar: olha, você é doida. Porque uhum, o medo, o que que é o medo? Ele é a ausência da gente saber o que vem à frente, né? É o incerto, é o que a gente não viu ainda, é o que a gente não sabe. Então, é normal que a gente sinta medo. A diferença é: o medo vai te paralisar ou não? uhum. Essa é a característica. Então, a minha dica é: converse com o seu medo. E aí entra muito da inteligência emocional. Porque, para mim, existe uma diferença gritante entre o empreendedor que tem a inteligência emocional e o empreendedor que não tem. Porque o que tem, ele vai sentir medo, ele vai querer parar, ele vai tentar se auto-sabotar. São fases dentro do Uhum, empreendedorismo. Assim como, sei lá, uma maternidade. Existem fases que praticamente todas as mães vão passar. São fases uhum, inevitáveis. Porém, o empreendedor que leva para o lado de calma, esse não é o final do mundo, essa não é a mão em cima da tampa, sabe? Eu posso conversar com esse medo, eu posso analisar quais são as possibilidades que me impedem, e à medida que eu vou entendendo essas coisas, eu vou meio que assim diminuindo esse monstro que eu criei, uhum, sabe? É como se a gente fosse cortando um pedacinho por pedacinho e a gente vai digerindo. Até que chega uma hora que você fala: não, é possível. uhum, Não é tão monstro assim, sabe? Principalmente quando a gente carrega inspirações. Encontra outras pessoas que a gente fala assim: aquela uhum, pessoa já conseguiu. Talvez a situação dela era até pior que a minha. Então, assim,
não tem como eu ter desculpas pra dizer que eu não vou conseguir, Uhum. sabe? Não sei se eu respondi tua Não, pergunta. respondeu. Você foi até um pouco além, porque você começou falando agora sobre inteligência emocional.